Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Mais uma vez, vamos continuar a nossa aula, né? Já fizemos a correção e agora nós vamos seguir com o conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar áreas das figuras geométricas que a gente estudou até agora. Não de todas, vamos trabalhar a área do triângulo, vamos trabalhar a área do quadrado e a área do retângulo, tá certo? Então nós vamos ver apenas uma parte, vou passar uma atividade para vocês extra, pequenininha, para que na próxima aula a gente tenha menos tempo de correção e mais tempo para a gente fazer a nossa revisão para as avaliações, tá bom? Então, pessoal, como eu disse, nós vamos trabalhar o cálculo de área. Então, o que é área? A área é a medida de superfície, é o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Então, isso é área e é isso que a gente vai aprender a calcular. Para calcular a área das figuras, a gente se vale de fórmulas que vão ajudar o nosso trabalho. Nós vamos iniciar calculando a área do triângulo, que é um polígono que tem 3 lados, e para calcular a área do triângulo, vocês irão utilizar esta fórmula aqui, tá bom? A área do triângulo é dada por essa fórmula onde eu tenho A, que é igual a B vezes H sobre 2. Vou explicar o que é cada coisa. A é a área do triângulo, B é a base do triângulo, H é a altura do triângulo dividido por 2. Eu vou usar o exemplo que tem no livro de vocês, que depois vocês podem também estar olhando em casa. A página 246 e o exemplo diz assim: seja um triângulo com 12 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Qual é a medida da sua área? Aí a gente vem para aqui, ó. A área vai ser igual, aí ele diz que a base desse triângulo é 4 centímetros, então vamos trocar o B por 4. E a altura, ele diz, perdão pessoal, 12 é a base, ele diz que a base é 12 vezes a altura, que é 4 centímetros, vezes 4, sobre 2. Então a área vai ser igual a 12 vezes 4 dá 48 sobre 2. Então a área vai ser igual a 48 dividido para 2, que vai dar 24. E aí, como ele está dizendo a medida em centímetro, então você bota que a área é 24 centímetros ao quadrado. Isso é muito importante. Sempre que a gente se referir de área ou no triângulo ou em qualquer outra figura geométrica, lembrem-se disso. Se eu tenho metro, eu boto metro ao quadrado a resposta. Se eu tenho centímetro, centímetro ao quadrado. Se for milímetro, milímetro ao quadrado, tá bom? Então, a área vai ser 24 centímetros ao quadrado. É muito simples, só pegou base, que é 12, vezes a altura, que é 4, sobre 2, multipliquei, deu 48, dividi por 2 e deu uma área de 24 centímetros, tá certo? Agora, nós vamos estudar as áreas nos quadriláteros, certo? Os quadriláteros são figuras que têm 4 lados, que a gente acabou de falar, não é isso? E nós vamos iniciar calculando a área do quadrado, tá certo, pessoal? Vocês lembram que na outra aula eu falei que o quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados com a mesma medida, certo? E os ângulos internos de 90 graus. Então, a fórmula para calcular a área do quadrado é essa daqui, ó. A igual ao lado ao quadrado. L é o quadrado. A é a área e L é o lado do quadrado elevado ao quadrado, elevado à potência, não é isso? Então, nós vamos ter assim, o exemplo também na página 246 diz assim: um quadrilátero do tipo quadrado tem lado medindo 3,2 metros. Qual a sua área em metros quadrados? Então, a área vai ser igual o lado é 3,2. Então, 3,2 ao quadrado. Vocês sabem que isso aqui é potência. E para resolver a potência, eu multiplico a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Então, como o expoente aqui é 3,2, eu vou fazer 3,2 vezes 3,2, resolvendo a potência, né? O 3,2 ao quadrado é 3,2 vezes 3,2, que vai dar uma área de exatamente 10,24 centímetros ao quadrado, certo, pessoal? Esse 10,24 é o resultado da multiplicação de 3,2 vezes 3,2. Então, dá uma área de 10,24 centímetros ao quadrado, tá certo? Então, a área do quadrado é a mais simples. É só pegar o lado do quadrado, já que são os 4 iguais, você só precisa e elevar ao quadrado. Aí você resolve a potência. Para resolver a potência ao quadrado, multiplica o número por ele mesmo 2 vezes, não é isso? Como eu fiz aqui, tá certo? Agora, nós vamos falar do retângulo,
certo? O retângulo também é um quadrilátero, não é isso? Porque ele tem 4 lados, não é isso? E a diferença do retângulo para o quadrado, será se alguém lembra? É porque no quadrado os 4 lados têm a mesma medida. Já no retângulo ele tem lados com medidas diferentes. Tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Por exemplo, esse quadro aqui que eu uso para dar aula para vocês é um retângulo. Ó. Esses 2 aqui são iguais e esses 2 aqui são iguais. Tem 2 pares iguais e 2 pares iguais. Não tem os 4 lados iguais, tá certo? Então, para encontrar a área do retângulo, nós vamos usar essa forma aqui. Base vezes altura. A igual a B vezes H. Onde A é a área do retângulo, B é a base do retângulo e H é a altura do retângulo, tá bom? Aí, no exemplo que vocês têm, diz assim: um terreno tem forma retangular com medidas de 3 metros e 10 metros. Qual a área total desse terreno? Ah, professora, mas aí não diz quem é base, não diz quem é a altura. Não tem problema, porque se a gente vocês vão lembrar daquela propriedade da multiplicação, que diz assim: a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, tanto faz eu fazer 3 vezes 10 como 10 vezes 3. Vai dar o mesmo resultado. Só teria problema se tivesse a figura e pedisse para você indicar. Mas aí você já ia saber, só pela ideia, que 3 aqui seria, aqui é a altura e essa é a largura, tá certo? Então, nós vamos jogar na fórmula. Vai ficar a área igual à base, que eu vou chamar a base de 10. Vou chamar a altura de 3. Ah, professora, eu coloquei 3 vezes 10. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado, não é isso? Então, 10 vezes 3, 30. E a medida que ele tá dando é metros. Então, 30 metros ao quadrado, certo? Então, para calcular a área do retângulo, é só usar essa forma base. A área igual a B vezes H, onde A é a área, B é a base e H é a altura. Só multiplica, no caso 10 vezes 3, 30, e encontra a área do retângulo, tá certo? Simples assim, não é isso? Então, como eu disse para vocês, nós vamos parar aqui. As outras figuras a gente vai ver numa aula seguinte, pós-avaliação. E eu vou passar a atividade de vocês, pessoal, eu vou deixar uma atividade extra na sala de aula, que vocês podem ou imprimir ou podem copiar no caderno e resolver e mandar a foto para mim, fiquem à vontade. O importante é que façam, que mandem a atividade para mim no meu PV ou no aplicativo, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer a nossa revisão, peço que vocês façam de tudo para assistir a aula, certo? Vou ver a possibilidade de ser ao vivo ou não, vamos ver como é que a gente vai fazer ainda, mas o certo é que a gente vai fazer revisão e façam o possível para assistir a aula da semana que vem. Façam essa atividade, qualquer dúvida é só chamar de 1 às 5 que eu estou disponível, tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!